Brasileirão está de volta depois de um mês aí mergulhados no Mundial. Retornamos com a 13ª rodada do Cartola 2025. E aí vocês já sabem, né? Aqui no vídeo de dicas vou passar boas opções de escalação em todas as posições para ajudá-los. Então, vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, casa dos cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em cartola e fantasy games, e esse é o nosso vídeo de dicas da 13ª rodada do Cartola 2025. Tava com saudade de gravar vídeos aqui do Brasileirão. Lógico, foi muito legal gravar os vídeos do Mundial, mas o Brasileirão é o nosso carro-chefe, então muito bom estar aqui de volta. Eu sei que vocês estavam ansiosos pela volta do Brasileirão e do Cartola também, então já chega aqui deixando o like, clica no joinha rápido, de graça, e dá uma baita força pro canal. Se ainda não é um inscrito, inscreva-se. No Mundial crescemos mais um pouquinho, mas ainda quero chegar lá, hein? 350 mil inscritos até o fim do ano, essa é a meta. Então me ajudem, pessoal, me ajudem, inscrevam-se, compartilhem esse vídeo também. Vamos ver então o que a gente vai ter nessa próxima rodada, rodada 3, Brasileirão retornando, e vão ter 2 jogos a menos. São 8 que vão ser válidos para o Cartola. Tabela aqui já aparecendo, a gente vai ter então no sábado Flamengo e São Paulo, Internacional e Vitória, e jogo do Inter bem interessante pra gente. Esses 4 times a gente vai ter escalação do mercado fechar. Também teremos na rodada Vasco e Botafogo, Bahia e Atlético Mineiro, Corinthians e Bragantino, virando a página aí, Cruzeiro e Grêmio, outro jogo bem interessante para nós, Clássico Fortaleza e Ceará, Juventude e Sport. Aí 2 jogos que não vão valer pro Cartola, né, porque envolvem os times que estavam aí mais, que avançaram um pouquinho mais no Mundial, né? Então Santos e Palmeiras, Mirassol e Fluminense. Então vamos lá, cartoleiros, dicas posição por posição, começando pelo gol, e ele está aqui, Rossi do Flamengo. O Flamengo vive um momento um pouquinho conturbado aí nos bastidores, o Gerson foi embora aí, né, de uma forma um pouquinho polêmica, insatisfação aí, suposta satisfação do Pedro, contratação que foi cancelada, mas a gente olha a tabela do Brasileirão, quem é o líder? É o Flamengo. Defesa menos vazada, Flamengo. Aliás, com números impressionantes. O Flamengo sofreu apenas 4 gols em 11 rodadas. O Rossi, que está aqui do meu lado, é o goleiro com melhor média no Cartola 2025, 7,62 pontos. E o Flamengo vinha, né, uma sequência aí de 5 jogos seguidos em casa no Brasileirão sem sofrer gols. 5 jogos seguidos conquistando o SG como mandante. São Paulo mudou o comando técnico aí, tá certo? Saiu o Zubeldia, chegou o Hernan Crespo, mas São Paulo é um time que vinha com dificuldade ofensiva, né? 3º pior ataque do campeonato. Então está aqui uma boa combinação para escalar o Rossi do Flamengo. Mas temos outras opções interessantes aí para essa rodada. Vou trazer aqui para vocês o Cássio do Cruzeiro, o Antony do Internacional. Vamos ver se vai jogar ele ou o Rocher, mas a gente vai ter escalação antes do mercado fechar, né? John do Botafogo, Hugo Souza do Corinthians e o Marcão do Juventude como um nome um pouco mais ousado. Lembrando, selo verde ao lado do nome significa que o jogador vai jogar em casa na próxima rodada, e o selo vermelho é que ele vai jogar fora de casa. Seguindo agora com zagueiros, ele está aqui, Vilauba do Cruzeiro. Bem, Cruzeiro, o pessoal vinha voando, né, antes da pausa do Brasileirão aí pro Mundial, 12 jogos de invencibilidade. Vice-líder, joga em casa contra o Grêmio, é um dos principais favoritos a ter o bônus de saldo de gols, a ter o SG nessa rodada. A gente sabe, né? Time que não sofre gol, toda a turma da defesa ali garante já 5 pontos de bonificação. Mas eu gosto do Vilauba, a gente sabe que SG no Brasileirão é sempre perigoso. Gosto do Vilauba também pela ofensividade. É um zagueiro que em 9 jogos, pessoal, já tem, por exemplo, 3 finalizações na trave. O último jogo que o Cruzeiro fez em casa, ele finalizou 4 vezes. Imagina, 4 finalizações num jogo só para zagueiro. É um número muito fora aí, né, da média. E isso fora do normal numa visão positiva, né? E o último jogo do Cruzeiro também, antes do Brasileirão parar, né? Foi um jogo contra o Vitória, fora de casa, que ele teve 4 desarmes, outra forma também dele pontuar. Então tá aqui destacado para vocês o Vilauba do Cruzeiro. Outras opções para a posição: Léo Ortiz do Flamengo, Vitão do Internacional, Fabrício Bruno, né, companheiro do Vilauba no Cruzeiro, o Alexander Barbosa do Botafogo e o Kaká do Corinthians, principalmente pela ofensividade, é bom na bola aérea. Seguindo agora com laterais, ele está aqui, Kaique Bruno do Cruzeiro. Bem, eu já falei da fase e do favoritismo do Cruzeiro, e o Kaique tem sido um destaque do time, né, e um destaque no Cartola. Você pega as últimas 5 rodadas, pessoal,
Olha a média do Kaique nas últimas 5 rodadas aí no Cartola. 11,2 pontos, né? Desarma bem, finaliza também, é um lateral ofensivo e isso até o torna um jogador que não é muito dependente do SG. Mesmo em jogos que o Cruzeiro não tem o SG, ele consegue pontuar bem ou ir além do SG. Deixa eu dar uns exemplos para vocês. Contra o Vitória, teve os 5 pontos de bonificação no SG, mas olha a pontuação final dele, 12,4. Contra o Fortaleza, a mesma coisa, teve 5 pontos do SG, mas no final ele pontuou 11,3. Contra o Atlético Mineiro, fez 5 pontos do SG, mas foi para 9,6. Então, você está vendo? Um jogador que tem uma média básica, não fica só dependente, né? Então, exemplos recentes que mostram o potencial do Kaique Bruno. Outros nomes interessantes aí para a lateral. William, né, também do Cruzeiro. Wesley do Flamengo, mas ele tá meio para ser vendido, então fiquem de olho, provavelmente o Varela que deve jogar, tá? Mas a gente vai ter a escalação do Flamengo antes do mercado fechar, beleza? Luciano Juba, do Bahia, Mateuzinho, do Corinthians e o Aguirre, do Internacional. No momento que eu tô gravando o vídeo, o Aguirre estava em dúvida, mas também é outro time que a gente vai ter escalação antes do mercado fechar, não precisamos nos preocupar, beleza? Galera, estão gostando do vídeo? Não esquece de deixar o like se você não fez isso até agora, clica aí no joinha, tá certo? E me segue também no Instagram, Professor Adriano CDC. A gente volta no Instagram essa semana com caixinha de perguntas, também lá para ajudá-los, enfim, conteúdos também lá no Instagram para colaborar aí com as relações de vocês no Cartola. Então me seguem lá, me sigam, né, no Instagram também. Vamos agora começar a olhar para a parte mais ofensiva, vamos para os meias e pode chegar aqui, Arrascaeta, Arrascamito. Aqui eu nem preciso me estender muito, a gente está falando simplesmente aqui do artilheiro do Brasileirão. É verdade, pessoal, quem estava aí, né, não se lembra, o artilheiro do Brasileirão é o Arrascaeta até o momento, 9 gols, né, e o melhor jogador do Cartola 2025 entre todos, né, uma média incrível de 12,70 pontos. Como eu já falei, são 9 gols, também tem 4 assistências. Sabe qual foi a pior? Atenção, a pior pontuação do Arrascaeta como mandante até agora no Brasileirão? 12 pontos. Pior joguinho dele em casa até agora, 12 pontos, então média no total como mandante 15,7 pontos. São números que vai ser difícil manter, né? Mas esse início, né, do Arrascaeta no Cartola 2025 foi incrível e não tem como não escalar. Nome unânime na próxima rodada, Arrascaeta, Arrascamento. Outros meses, tá bom para escalar meia nessa rodada, o 4-4-2 não é absurdo, viu? Vocês gostam sempre de perguntar esquema tático, porque olha as nossas opções aqui. Matheus Pereira do Cruzeiro, Alan Patrick do Internacional, Garro do Corinthians, só esse quarteto, né? Juntando com o Arrascaeta, já baita quarteto, né? Mas também temos o Jorginho, que tá chegando, né? Já foi bem no Mundial, né? Jorginho do Flamengo, o Rubens do Atlético Mineiro, pra gente fechar nossa lista de ótimos meias para essa rodada 13. Mas chegou a hora deles. Atacantes, a posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas e figurinha carimbada, já que vai aparecer aqui. Pode chegar! Caio Jorge do Cruzeiro está de volta, outro nome que eu considero unânime aí na rodada, melhor atacante do Brasileirão, já são 8 gols marcados e no Cartola 11 jogos, em mais da metade, em 6 dos 11 jogos que ele fez até agora, ele passa de 10 pontos. Então, Cruzeiro numa fase boa, Caio Jorge é o homem gol desse time, então vai chegar já nesse retorno do Brasileirão, ele saiu para a pausa do Brasileirão para o Mundial como capitão aqui do nosso time e vai voltar também como capitão. Então, Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque é carimbo de capitão para o Caio Jorge do Cruzeiro. Outros nomes interessantes para o ataque. O Memphis, né, do Corinthians, Luiz Araújo do Flamengo, Eric Pulga do Bahia, Borré do Internacional e o Wesley também é interessante, né, do Inter, e o Verratti do Vasco. Técnico que eu vou trazer aqui, Leonardo Jardim do Cruzeiro, que era o time em melhor fase aí no Brasileirão antes da pausa aí pro Mundial, né? E para mim, em casa, é bem favorito aí contra o Grêmio. Outras opções de treinador, o Felipe Luiz do Flamengo e o Roger Machado do Internacional. Eu coloquei minha faixa de capitão no Caio Jorge, pessoal, mas ó, tem outros nomes também bem interessantes, o Arrascaeta, o Alan Patrick, o Memphis, também são nomes que eu considero bem legais aí para capitanear a sua equipe. Vamos ver então como é que foi o nosso time principal escalado para essa rodada 13, entrando na tela para vocês.
Vamos então escalados com Rossi no gol, dobradinha do Cruzeiro nas laterais, William e Kaique Bruno. Na zaga, Vilauba e Vitão. Meio de campo com Matheus Pereira, Alan Patrick e Arrascaeta. E o ataque com Caio Jorge capitão, Luiz Araújo e Memphis do Corinthians. O técnico, por uma questão de cartoletas, é o Cláudio Tencati do Juventude. Custo do time, 151,29 cartoletas. E no banco estão Cássio, Ramon, Kaká, Jorginho e, atenção, Eric Pulga de luxo. Lembra que o reserva de luxo, se ele for melhor do que um dos 3 titulares, é a pontuação dele que vai valer. Então, é um jogador, uma escolha muito importante. Eric Pulga é o nosso reserva de luxo. Cartoleiros, nossas lives vão voltar próximo sábado. Já com saudade de fazer live para vocês, né? Mas sábado temos encontro marcado. 11 da manhã, nosso horário tradicional. Já deixo o alerta aí no celular aí para vir comigo, nossas dicas, notícias de última hora, ajustes finais ali no dia do fechamento do mercado. Então, vem comigo para o fechamento, que será às 16h29 e a nossa live um pouco antes, às 11 da manhã. Beleza? Vamos agora para o nosso time de valorização. Sim, cartoleiros, seguimos com o nosso time de valorização que eu monto principalmente para ajudar, né? Quem disputa aquelas ligas patrimônio, né? Times em que o time mais rico vence, e também para quem quer engordar um pouco os cofres. Vocês viram que o time principal não conseguiu escalar ainda o técnico que eu queria, né? Então é sempre bom estar ganhando um pouquinho mais de cartoleta. Então vamos lá, time de valorização, rodada 13, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com Rocher no gol, mas eu estou usando um antinegativo com o Antony, tá bom? Então vai ser goleiro do Inter, tá certo? Laterais, Ramon e Lucas Piton. Zagueiros, Kaká e Vitão. Meio de campo, Alan Patrick, Jorginho e Matheus Pereira. E ataque, Caio Jorge capitão, Memphis e Wesley, técnico Dorival Júnior. Custo do time de valorização 126,68. E no banco estão Antony, Alan Ruschel, Rodrigo Sanz, Savarino e Pedro Raul de luxo. Cartoleiros, mais um vídeo entregue para vocês. Então vocês já sabem também, não é para ver o vídeo e copiar o time ao pé da letra, principalmente lá o time principal. Todas as posições, eu passo várias opções para vocês. Quando eu destaco um jogador, eu explico por que eu escolhi, para vocês entenderem a dinâmica que eu utilizo na hora de escolher um jogador. Então, fiquem atentos a isso, tomem esse leque de opções como base e tenham também as apostas pessoais de vocês. Pessoal, muito bom voltar a gravar vídeos do Cartola para o Brasileirão aí para vocês. Espero que ajude bastante. Desde já, boa sorte na rodada. Não esqueçam da nossa live, hein? Sábado, 11 da manhã. Se cuidem bastante, fiquem com Deus. Filha, te amo. Um abração para todo mundo.